Antes mesmo de abrirmos os lábios em oração, respire fundo e permita que seu coração se conecte com algo mais profundo. Existe um chamado sussurrando na eternidade, ecoando no silêncio da sua alma. Um convite sagrado que não depende de religião, perfeição ou rotina. É Deus, o Criador do céu e da terra, chamando você pelo nome. Ele diz: procure-me e você me encontrará se me buscar de todo o seu coração. Quantas vezes nós procuramos respostas em tantos lugares? No dinheiro, nas pessoas, no conforto imediato, nos elogios, no controle. Vivemos numa corrida frenética tentando preencher vazios com conquistas passageiras. E no fim do dia, quando deitamos a cabeça no travesseiro, ainda sentimos aquele silêncio interior, uma ausência que grita. Mas essa ausência não é um defeito seu. Ela é a prova viva de que seu espírito foi criado para algo maior. Você nasceu para uma conexão com o céu. Deus não está distante, indiferente ou escondido. Ele está mais próximo do que você imagina. Ele não está esperando que você se torne perfeito para se aproximar. Ele está esperando que você se renda com sinceridade, com fome por algo que este mundo não pode oferecer. Quando você busca com verdade, com humildade, com o coração aberto, ele se deixa encontrar. Porque ele não é um enigma, ele é Pai. E pais amorosos não se escondem dos filhos que os procuram com lágrimas nos olhos e fé no peito. Sinta essa verdade entrando na sua mente. Você é desejado por Deus. Ele se importa com você. Ele não ignora suas lutas. Ele não despreza sua confusão. Ele não rejeita seu cansaço. Pelo contrário, ele diz: vem, olhe para mim. E eu prometo que você me encontrará. Não é uma promessa feita aos que sempre acertam. É uma promessa feita aos sinceros, aos cansados, aos que não têm todas as respostas, mas têm um coração que ainda ousa acreditar. E se neste momento você está com o coração sobrecarregado, talvez enfrentando uma decisão difícil, ou sentindo um medo que te paralisa, saiba, você não está só. Existe um refúgio. Existe um nome acima de todos os nomes. Existe um lugar de descanso verdadeiro. Jesus está com você. Ele é o leão da tribo de Judá, que luta por você. E ao mesmo tempo, é o pastor que te acolhe com ternura. Ele é o príncipe da paz, a fonte de toda resposta que seu espírito procura. Agora mesmo pare tudo. Desligue as distrações. Abra não apenas seus ouvidos, mas sua alma. Porque esta não será apenas mais uma oração. Será um reencontro com o seu Criador. Será o início de uma nova caminhada, onde você não precisa carregar tudo sozinho. Se você está aqui, saiba que não é por acaso. Deus te trouxe. Ele quer falar com você. Ele quer curar suas feridas escondidas, tocar nas áreas que você nunca revelou a ninguém e restaurar sonhos que você achava mortos. E antes que continuemos, faça um compromisso agora mesmo. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Não porque isso é um ritual, mas porque essa jornada de fé precisa ser vivida em comunidade. E aqui, oramos juntos. Aqui, ninguém caminha sozinho. Jesus disse: clama a mim e eu te responderei, e te mostrarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Ele não mente. Ele responde, e Ele está prestes a responder também a você. Continue comigo nesta jornada. E se esta primeira parte tocou seu coração, escreva nos comentários uma palavra de fé. Eu creio. Essa declaração simples pode ser o primeiro passo de uma mudança que começa dentro e alcança tudo ao seu redor. Quantas vezes você já se pegou tentando ser forte por fora, enquanto por dentro tudo estava desmoronando? Às vezes sorrimos para o mundo, mas carregamos batalhas que ninguém vê. E é nesse lugar invisível, nesse terreno sagrado da alma, que Deus quer entrar agora. Porque Ele não quer apenas resolver situações externas, Ele quer curar você por dentro, onde a dor mora em silêncio. A verdade é que vivemos em uma geração que corre, que produz, que finge,
que se esconde atrás de telas e máscaras, mas o Senhor conhece cada parte sua. Ele vê o que você tenta esconder. Ele entende os silêncios mais profundos, os gritos que nunca chegaram aos seus lábios, e ainda assim, Ele não se afasta. Ele se aproxima, com paciência, com misericórdia, com amor que não desiste. Você já reparou como muitas vezes buscamos segurança nas coisas erradas? Queremos respostas rápidas, soluções humanas, conforto passageiro. Mas nenhuma dessas coisas tem o poder de sustentar nossa alma. Elas até oferecem um alívio momentâneo, mas não preenchem o vazio espiritual que sentimos quando estamos longe da presença de Deus. A palavra de Deus nos lembra que quando o dia mau chega, e ele chega para todos, não é a conta bancária, nem os seguidores nas redes sociais, nem mesmo a força da nossa lógica que nos sustenta. É o Senhor, é a rocha. É aquele que jamais perde batalhas, que conhece o fim desde o começo e que trabalha mesmo quando não vemos. E talvez hoje você se encontre nesse ponto, cansado de lutar sozinho, cansado de fingir que está tudo bem, cansado de dar conta de tudo, de todos, sem ter ninguém que cuide de você. Mas escute, você tem um pai e ele cuida de você. Ele nunca se distrai, nunca te abandona. Nunca está ocupado demais para te ouvir. Ele é aquele que segurou Davi quando ele estava cercado por inimigos, que sustentou Elias quando ele desejou morrer, que renovou as forças de Moisés no meio do deserto. Esse mesmo Deus está com você. Ele te conhece pelo nome. Ele sabe exatamente onde você está. E Ele tem provisão para cada uma das suas necessidades, inclusive as que você ainda não conseguiu expressar em palavras. O que você precisa hoje? Paz, direção, cura, um abraço invisível que acalme o que só você sente? Então busque a presença, porque é ali, nesse lugar secreto, nesse quarto silencioso da alma, que o céu se inclina. Deus é um Pai que responde. Ele não apenas escuta, Ele age. E às vezes, o agir de Deus não começa mudando o mundo fora de nós, mas reordenando tudo dentro de nós. Se permita agora parar mais uma vez, fechar os olhos se quiser, respirar fundo e dizer: Senhor, eu não tenho todas as respostas, mas eu tenho um coração que quer te encontrar. Vem e me visita nesse momento. Enquanto você faz isso, lembre-se, a presença dele não é limitada por tempo, lugar ou circunstância. Ela invade hospitais, atravessa paredes, entra em quartos escuros, alcança lágrimas que escorrem no travesseiro. O seu clamor não se perde. Deus recolhe cada lágrima, cada gemido, cada pensamento ansioso. Você não está sozinho, Ele está com você. E mais do que isso, Ele está por você. Se essas palavras acalmaram seu coração hoje, escreva nos comentários a palavra confio. Ela é simples, mas carrega poder quando vem da alma. Que essa declaração abra espaço para que Deus continue fazendo maravilhas em sua vida. Existem momentos em que as palavras não saem. O coração está tão apertado, tão machucado, que até orar parece difícil. Já sentiu isso? Como se sua alma estivesse falando uma língua que ninguém mais entende. Ninguém, exceto Deus. Porque Ele não depende da sua eloquência, Ele ouve até os suspiros mais frágeis. Ele interpreta lágrimas como orações. Ele conhece seus pensamentos antes mesmo que você os formule. E mesmo quando tudo em você quer se calar, Ele se inclina e diz: Fala comigo, meu filho, eu entendo. O mundo, muitas vezes, exige força, exige sorriso, exige que você esteja sempre bem. Mas Deus pede apenas que você seja sincero, que se apresente a Ele como está, com as roupas da alma rasgadas, com os pés cansados, com os ombros curvados, porque Ele não rejeita um coração quebrantado. Ao contrário, Ele habita nesse lugar. Ele encontra beleza na entrega. Ele transforma a dor em ponto de partida. Talvez você tenha passado por decepções que ainda doem, pessoas que prometeram ficar, mas partiram, sonhos que pareciam tão certos, mas que desabaram.
cicatrizes que ainda ardem ao toque da lembrança. E você olha para tudo isso e se pergunta: será que algum dia vou voltar a confiar, a sonhar, a me levantar? A resposta é sim, mas não com suas forças, com a dele. A Bíblia nos mostra um Deus que transforma cinzas em coroa, que faz o deserto florescer, que cria caminhos onde não há estrada. Ele não é apenas o Deus do passado glorioso, ele é o Deus do presente que te reconstrói. E sabe o que é ainda mais lindo? Ele não reconstrói você para ser como antes. Ele te faz novo, inteiramente novo, com marcas que contam histórias, mas com um espírito fortalecido que não se curva mais facilmente ao medo. Jesus te vê agora. Não o você que o mundo vê, mas o você de verdade, com dúvidas, com quedas, com anseios não ditos. E ele não vira o rosto, ele estende a mão, ele não te acusa, ele restaura, ele te chama para perto, não para julgar, mas para te vestir de graça. Muitas vezes, acreditamos que Deus só age quando tudo está calmo, quando estamos fortes, quando estamos espiritualmente prontos. Mas a verdade é que os maiores milagres acontecem no caos. O mar só se abriu quando Moisés e o povo estavam cercados. O maná só caiu quando não havia comida. A força de Deus só foi manifesta em Paulo quando ele reconheceu sua fraqueza. Por isso, se você se sente fraco, cercado, confuso, este é o terreno fértil para o milagre. Comece agora a declarar: Senhor, mesmo que eu não veja a saída, eu escolho confiar. Mesmo que meus pés tremam, eu decido continuar. Mesmo sem entender tudo, eu me entrego nas tuas mãos. Não há rendição mais poderosa do que essa. A de quem reconhece que precisa de ajuda e escolhe se lançar nos braços daquele que nunca falha. Deus não rejeita quem se joga nos pés dele. Ele acolhe, ele cura, ele restaura, ele honra. Talvez tudo que você precisa fazer hoje é parar de lutar sozinho, fechar os olhos e dizer: Pai, eu volto para casa, não com respostas, mas com esperança, não com certezas, mas com fé. E se esse trecho falou com sua alma, declare nos comentários a palavra volto, porque às vezes tudo o que o céu espera para agir é um coração disposto a retornar. Existem dias em que tudo o que queremos é uma resposta rápida. Queremos saber o que vai acontecer amanhã, queremos ver logo a solução, desejamos sinais claros, certezas firmes. Afinal, viver na incerteza parece sufocar a alma. Mas Deus, com sua sabedoria eterna, muitas vezes nos conduz por caminhos onde a única luz visível é a da fé. E é nesses momentos que aprendemos algo poderoso. A fé não é construída na zona de conforto. Ela nasce e cresce nos becos escuros da espera, nas encruzilhadas da indecisão, nos vales da alma onde tudo parece em silêncio. O silêncio de Deus não é ausência, é preparação. E enquanto você acha que nada está acontecendo, o céu está movendo peças que você ainda não vê. Quantas vezes você tentou controlar tudo, planejar cada detalhe, resolver com as próprias mãos? E ao perceber que não tem domínio sobre todas as coisas, o desespero começa a crescer por dentro. Mas hoje, Deus te faz um convite diferente. Solte, confie, descanse. Nem tudo precisa estar sob o seu controle, porque tudo já está nas mãos dele. A palavra diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Isso não é poesia espiritual, é promessa viva. E promessa de um Deus que não mente, não falha, não esquece, não chega atrasado. Ele age no tempo certo, da forma certa, mesmo que a nossa lógica grite o contrário. Talvez você esteja exatamente neste ponto agora. Um tempo de espera, um intervalo entre o pedido e a resposta. E sei o quanto esse tempo pode parecer cruel. É como ficar em um quarto escuro, aguardando a luz que ainda não acendeu. Mas nesse escuro, Deus está moldando você, lapidando sua fé, amadurecendo sua alma. Você não foi esquecido. Você está sendo preparado.
Deus não trabalha apenas com destinos, Ele se importa com o caminho até lá. Ele quer que você chegue ao milagre não apenas com as mãos prontas para receber, mas com o coração preparado para sustentar. Então pare um instante e diga em voz baixa: Senhor, eu abro mão do controle. Eu não preciso mais entender tudo. Eu só preciso confiar que Tu estás comigo. Essa entrega é poderosa, porque quando você solta, Deus assume. E quando Ele assume, o impossível começa a se mover. Não porque você gritou mais alto ou orou de forma mais bonita, mas porque você decidiu descansar. E descansar também é um ato de fé. Há uma paz que o mundo não conhece. Uma paz que não depende de notícias boas ou do fim dos problemas. É a paz que vem do Espírito Santo. É o tipo de paz que te faz dormir em meio à tempestade, como Jesus no barco. É ela que te guarda agora. E mesmo que as ondas pareçam fortes, lembre-se, Jesus ainda acalma o mar. Ele ainda ordena ao vento que cesse. Ele ainda entra no meio do caos e diz: não temas, sou eu. Hoje, você pode escolher entre carregar o peso ou lançar sobre ele. A escolha é sua. Mas saiba, Deus está de braços abertos, esperando que você diga: cuida disso por mim, Pai. Eu confio. Se essa entrega falou com seu coração hoje, escreva nos comentários a palavra descanso. Que essa palavra profética seja sua chave para uma nova fase de paz. Depois da entrega, vem o descanso, e depois do descanso, vem a renovação. Uma renovação que não começa fora, mas dentro. É como quando a chuva molha o solo seco e pouco a pouco a vida começa a brotar de novo. Talvez você esteja nesse exato momento, ainda com algumas lágrimas, mas já sentindo que algo novo está nascendo dentro de você. Isso é o Espírito Santo agindo. É a certeza silenciosa de que, mesmo sem saber como, as coisas vão mudar. Deus é especialista em recomeços. Não importa quantas vezes você caiu, quantas portas se fecharam, quantos erros você cometeu. Para Deus, sempre há uma nova página a ser escrita. Ele não se impressiona com o que deu errado. Ele se importa com o que ainda pode florescer a partir daqui. E o que Ele pode fazer com um coração disposto é maior do que qualquer dor do passado. Você consegue imaginar o que pode acontecer se a partir de hoje você decidir confiar de verdade? Não uma confiança parcial, que ainda olha para trás com medo, mas uma confiança ousada, que crê que o melhor de Deus ainda está por vir. Isso muda tudo, porque quando você muda dentro, o mundo ao redor começa a mudar também. A palavra diz que Deus renova as forças dos que esperam nele. Eles sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Essa renovação não vem de fórmulas humanas. Ela é fruto da presença de Deus. E essa presença está aqui, agora, cercando você, tocando partes do seu coração que estavam adormecidas há tempo demais. Você não precisa mais viver pela força do medo, da ansiedade ou da obrigação. Você pode viver guiado pela paz, pela direção e pelo amor. Quando o Espírito Santo entra, ele reorganiza tudo. A mente, os sentimentos, os desejos, e de repente aquilo que parecia impossível começa a se tornar real. Quantas vezes você ouviu que era tarde demais, que já passou do tempo, que não tem mais solução? Hoje o céu responde: ainda não acabou, porque se você está respirando, Deus ainda está escrevendo. E se Ele ainda escreve, é porque a história continua. E mais do que isso, Ele está escrevendo com propósito, com detalhes, com promessas. Você não será conhecido pelas suas quedas, mas pelos levantes que Deus te deu. Você não será lembrado pelas portas que se fecharam, mas pelos caminhos novos que o Senhor abriu. Você não viverá mais preso às memórias tristes. Sua alma será preenchida com novos sonhos, novas visões, novos começos. Acredite, tudo o que você entregou a Deus, Ele está cuidando. Não da forma como você talvez esperava, mas da melhor forma possível.
E no tempo certo, você verá com seus próprios olhos aquilo que hoje ainda parece distante. Vai acontecer. Porque Deus não apenas promete, Ele cumpre. Feche os olhos e declare: Senhor, eu tomo posse do novo. Eu recebo essa renovação. Eu me abro para o que o Senhor quer fazer. Mesmo sem entender tudo, eu confio que o melhor está chegando. E se você consegue sentir essa fé nascendo em você agora, escreva nos comentários a palavra renovo, que ela seja profética, que ela seja semente de uma nova fase que começa a partir de hoje. Chegou a hora de abrir o coração com sinceridade, porque existe um momento na caminhada espiritual em que não basta apenas ouvir, é preciso falar, não com medo, não com formalidades, mas com verdade. Deus não se impressiona com discursos bonitos, mas se move com corações autênticos. Então, fale com Ele agora. Apresente sua dor. Nomeie sua necessidade. Abra os braços espirituais e diga: Pai, está difícil. Eu preciso de socorro. Eu preciso de direção. Eu preciso de Ti. Essa é a beleza da oração. Ela é uma ponte direta entre o seu agora e o trono de Deus. Você pode estar no lugar mais simples, na situação mais complicada, com os sentimentos mais confusos. Mesmo assim, o céu se inclina, porque o nosso Deus é Pai. Ele escuta, Ele se importa, Ele age. Não há pedido pequeno demais para Ele ignorar, nem problema grande demais que Ele não possa resolver. Às vezes, tudo o que Ele espera é que você o convide para dentro da situação. Porque enquanto tentamos resolver sozinhos, Ele respeita. Mas quando dizemos: Vem, Senhor, eu não consigo mais, aí sim, Ele entra com todo o seu poder. E Ele não entra apenas para acalmar sentimentos. Ele entra para transformar circunstâncias. Ele envia provisão. Ele abre portas. Ele restaura lares. Ele toca corpos doentes. Ele quebra cadeias invisíveis. Ele age de forma prática, porque o Deus da Bíblia ainda é o Deus de hoje. Lembre-se do que Ele mesmo declarou: Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Isso não é uma ideia bonita. É uma aliança. Ele está dizendo: quando você me chamar, eu irei. E quando eu agir, você terá um motivo para me adorar ainda mais. Hoje talvez você precise de cura, no corpo, na mente, na alma. Talvez você precise de provisão financeira, de uma resposta no trabalho, de uma reconciliação familiar. Talvez precise apenas de paz para dormir. Seja o que for, Ele está ouvindo. E Ele pode fazer. E Ele fará. Não limite Deus às suas experiências passadas. Talvez você não tenha visto ainda, mas isso não significa que Ele não esteja agindo. Muitas vezes o milagre começa primeiro no invisível e só depois se manifesta no natural. Por isso, não desista agora. Não feche os olhos da fé só porque ainda não viu com os olhos físicos. Continue crendo. Feche os olhos por um instante, respire fundo e diga com sinceridade: Senhor, eu entrego essa situação a Ti. Cuida disso como só o Senhor sabe cuidar. Eu me rendo. Eu confio. Se essa oração refletiu o clamor que há dentro de você, escreva nos comentários a palavra cura. Porque mesmo que sua dor não seja visível para os outros, Deus já está trabalhando nela. Depois de entregar, descansar e clamar, algo começa a mudar. E mesmo que as circunstâncias ainda pareçam as mesmas, o seu espírito já começa a se alinhar com o céu. É como se a alma dissesse em silêncio: eu sei que Deus está fazendo algo, mesmo que eu ainda não veja. Isso é fé verdadeira. Fé que caminha no escuro segurando a mão de Deus. E quando essa fé desperta, ela muda tudo. Ela muda a forma como você ora, como você fala, como você enfrenta o dia. A dor ainda pode estar ali, mas ela já não te paralisa. Porque você sabe profundamente que o Senhor está no controle. Ele está preparando algo, e quando Deus prepara, nada pode impedir. Lembre-se de que Ele é o mesmo que fechou a boca dos leões para proteger Daniel.
O mesmo que abriu o mar para o povo de Israel. O mesmo que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. O tempo não limita Deus. A lógica não prende sua mão. O impossível é apenas o palco onde ele mais gosta de agir. Você consegue imaginar o que o céu está alinhando por você neste exato momento? Quantas coisas estão sendo movidas, portas sendo preparadas, corações sendo tocados, tudo porque você escolheu crer? Deus nunca deixa uma fé sincera sem resposta. Nunca. Ele pode até demorar para revelar, mas nunca deixa de agir. E o mais incrível é que muitas vezes o que ele tem para você é ainda maior do que aquilo que você pediu, porque ele vê o que você não vê. Ele sabe o que você ainda nem imaginou. E por isso, às vezes, o não ou o ainda não de Deus é, na verdade, um livramento, uma proteção, uma preparação para algo muito melhor. A fé que você está cultivando aqui e agora vai te sustentar amanhã. Vai ser a base que vai te manter firme quando as emoções quiserem te sabotar. E mais, essa fé vai servir de luz para outros, porque quando você vencer, e você vai vencer, sua história será testemunho, sua dor será ministério, sua cicatriz será sinal de cura. Comece a declarar: Deus está agindo, mesmo que meus olhos não vejam, meu coração crê. Eu não ando por vista, eu ando por fé. E eu verei a bondade do Senhor na terra dos vivos. A promessa continua de pé. O céu ainda está trabalhando a seu favor. E mesmo que pareça demorado, nunca será tarde. Porque Deus não se atrasa. Ele chega no tempo exato, o tempo em que você estará preparado para viver o que Ele tem. Então permaneça firme, não desista agora, não recue. Você já foi longe demais para voltar atrás. Está quase. Falta pouco. Continue orando, continue crendo, continue caminhando. E se você sente que essa esperança está renascendo dentro de você, declare com fé nos comentários a palavra promessa, que ela seja a lembrança viva de que o que Deus disse, Ele vai cumprir. Há um poder imenso na gratidão. Quando você começa a agradecer, mesmo antes de ver a resposta, algo se move no céu e na terra. Porque o louvor é uma linguagem que Deus compreende profundamente. É como se, ao agradecer, mesmo no meio da luta, você dissesse: Pai, eu confio tanto em Ti, que já celebro antes mesmo de ver o milagre. E é exatamente isso que o Senhor espera de nós. Um coração que o adora, não apenas pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. Um coração que escolhe agradecer mesmo no vale, que canta mesmo com lágrimas nos olhos, que levanta as mãos mesmo com o corpo cansado. Esse tipo de adoração é poderosa. Ela quebra cadeias, muda atmosferas e fortalece a fé. A Bíblia nos mostra isso em tantos momentos. Paulo e Silas estavam presos em um lugar escuro, injustamente acorrentados. Mas, à meia-noite, começaram a cantar louvores. E sabe o que aconteceu? As cadeias se romperam, as portas se abriram. A presença de Deus encheu aquele lugar de maneira sobrenatural. E tudo começou com louvor, com gratidão, com um coração que disse: mesmo aqui, eu ainda te louvarei. É isso que o Senhor está ensinando ao seu coração agora, a agradecer não só pelo que virá, mas pelo que já está acontecendo no invisível. A celebrar o processo, a honrar o tempo de espera, a reconhecer que você está sendo moldado, fortalecido, capacitado. Porque o milagre não é apenas o resultado final. O milagre é o que Deus está fazendo em você enquanto você espera. O seu coração está sendo transformado. Sua visão está sendo alinhada com a visão do céu. Sua fé está sendo refinada. E tudo isso tem valor eterno. Então, respire fundo agora e pense em pelo menos 3 coisas que você pode agradecer hoje. Talvez sejam pequenas, talvez passem despercebidas, mas agradeça pela vida, pelo fôlego, pela presença, pelo cuidado silencioso que você sabe que está ali, pela esperança que voltou a pulsar em você. Agradecer é uma chave espiritual.
ela abre portas que o desespero não consegue abrir. Quando você louva, você está dizendo: nada me separa do amor de Deus, nem tribulação, nem angústia, nem dor, nem silêncio. Eu ainda creio, eu ainda espero, eu ainda sou grato. E se hoje você só tem forças para dizer obrigado, então diga, porque essa simples palavra pode ser o início de um novo tempo. E Deus honra cada gratidão genuína. Ele recolhe cada expressão sincera de louvor. E Ele responde: comece a praticar agora mesmo. Obrigado, Senhor, por tudo o que já fizeste e por tudo o que ainda farás. Eu te louvo, mesmo sem entender, porque sei que tu és bom. E se a gratidão inundou seu coração com essas palavras, escreva nos comentários a palavra grato, que esse seja o som que sua alma repete mesmo nos dias difíceis, porque quem agradece atrai o sobrenatural. Há momentos em que a alma precisa declarar com convicção: eu sei em quem tenho crido. Mesmo quando tudo ao redor parece balançar, mesmo quando as emoções oscilam, mesmo quando a mente é atacada por dúvidas, ainda assim há uma verdade inabalável: Deus é fiel. A fé verdadeira não é cega, ela enxerga além, ela vê através da dor, do atraso, da espera. Ela escolhe acreditar mesmo sem provas visíveis. E quando você começa a declarar em voz alta aquilo que Deus já prometeu em silêncio, o mundo espiritual se move. É por isso que agora, neste exato instante, sua boca tem poder. Sim, as suas palavras têm autoridade. Você é filho. Você é filha, você carrega uma herança eterna. E é tempo de tomar posse, não apenas com o coração, mas com declarações que abrem caminho. Declare: eu sou amado por Deus, eu sou guardado, eu sou guiado, eu não ando sozinho, eu não dependo das circunstâncias para ter paz. A minha paz vem do céu. Você não é refém do medo. Você não é prisioneiro das memórias dolorosas. Você não está amarrado aos erros do passado. Você é livre. E é livre porque Jesus te libertou. O preço já foi pago. O sangue dele já selou sua história com vitória. E nenhuma acusação, nenhuma culpa, nenhum erro tem mais o poder de te prender. É hora de levantar a cabeça. Você é guerreiro. Você é guerreira. Mesmo cansado, ainda está de pé. Mesmo ferido, ainda caminha. E isso é prova de que Deus está contigo. Porque se não fosse Ele, você nem teria chegado até aqui. Mas chegou. E isso é sinal de que o melhor ainda está por vir. O inimigo tentou calar sua voz, roubar sua alegria, paralisar seus passos, mas ele falhou, porque o Espírito Santo está dentro de você. E quando ele habita em alguém, nada pode destruir o que foi selado pelo céu. Talvez você ainda esteja esperando respostas. Talvez ainda existam situações sem solução, mas o seu coração já pode descansar, porque a sua história não está em mãos humanas, está nas mãos de Deus. E essas mãos são justas, firmes e misericordiosas. Você não foi esquecido, você foi escolhido, você não está à margem. Você está no centro do cuidado de Deus. Você não é um número, você é alguém por quem Jesus deu a vida. Feche os olhos agora e diga: Senhor, eu não preciso ver para crer. A minha fé é maior que meus sentimentos. Eu escolho caminhar com o Senhor até o fim. E se essa declaração encontrou eco dentro de você, escreva nos comentários a palavra creio. Que essa palavra se torne seu escudo nos dias difíceis e sua bandeira nos dias de vitória. Agora que o coração já foi limpo, a alma derramada, as feridas expostas e as promessas recebidas, é hora de descansar. Sim, descansar de verdade. Não apenas deitar o corpo, mas repousar a alma. Confiar que Deus está cuidando. Confiar que o céu está trabalhando. Confiar que você não precisa mais lutar sozinho. Você orou, você entregou, você creu. Agora, apenas respire, silencie as vozes da dúvida. Acalme os pensamentos barulhentos. Desarme as defesas que a vida te obrigou a construir e permita-se ser abraçado pela presença de Deus.
Imagine agora o Senhor te envolvendo com seus braços. Imagine Ele sussurrando: Filho, filha, eu estou aqui. Nunca te deixei. Sempre estive contigo. Nos teus dias bons e nos dias em que você achou que não ia suportar. Eu sou o mesmo. E te amo com amor eterno. Não há nada mais poderoso do que essa certeza, a de que você pertence a Deus. Não por merecimento, mas por graça. Não por perfeição, mas por amor. E esse amor é firme, constante, fiel. Ele não muda quando você erra. Ele não diminui quando você falha. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então, se você ainda está enfrentando tempestades, saiba, você não está à deriva. O capitão do barco é Jesus e ele sabe como conduzir cada onda. Você não vai afundar, Ele não vai permitir. Ele é o Deus que acalma o mar com uma palavra. Ele é o Salvador que caminha sobre as águas. Ele é o refúgio seguro onde a alma pode ancorar. Que neste momento final você se entregue completamente. Que cada ansiedade seja lançada sobre Ele. Que cada medo perca a força diante da luz do seu amor. Que cada pensamento seja cativo à verdade de que Deus é bom e Ele está cuidando de tudo. Aquieta teu coração. Confie. A bênção já está a caminho. O livramento já está em movimento. O favor já foi liberado. E o céu inteiro está te assistindo com amor. Você não está esquecido. Você é amado. Durma em paz hoje. Caminhe em paz amanhã. Viva com paz nos dias que virão, porque Deus já foi adiante, Ele está contigo e Ele não falha. Que a graça, a paz e a presença do Senhor estejam sobre você, sua casa, seus sonhos e todos os seus caminhos. Que os anjos do Senhor acampem ao seu redor. Que a sua alma jamais se esqueça de que há um Deus que vê, que ouve e que responde. E se esse momento de oração trouxe consolo ao seu coração, escreva nos comentários a palavra Amém. Não apenas como um fim, mas como um selo, assim será. Uma confirmação de que a oração chegou ao céu e a resposta já está a caminho.